Filipenses, capítulo 3, versículos de 17 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oremos mais uma vez, meus irmãos, neste momento. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, neste momento, pelo discernimento da palavra do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos orientando, ó Deus, e clarificando tudo aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na Alemanha, em 1943, um homem de Deus foi preso. Homem crente, homem temente a Deus, um pastor luterano, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele não apenas era pastor, mas também doutor em teologia e muito cooperava para o avanço do evangelho na Alemanha. No entanto, anos antes desta prisão, ele estava lutando contra uma igreja que estava surgindo na Alemanha, chamada a Igreja Alemã. Esta igreja alemã, de modo oficial e agora nacionalista, estava tentando colocar características do governo dentro da igreja, de tal modo que algumas heresias começaram a surgir no seio desta igreja que outrora era reformada, a Alemanha, berço da reforma protestante. Nestas heresias, uma delas era o antissemitismo, a ida contra os judeus, uma perseguição contra os judeus, de modo que os judeus não podiam mais ser membros dessa igreja, tampouco pastores. Eles foram expulsos e excomungados destas igrejas. Também eles tinham outros ensinos, como aquele que dizia que Cristo foi sim morto, mas ele teve o seu corpo transformado, e essa transformação fez com que Cristo tivesse o corpo ariano. Então, mais uma das heresias. Outra que eles tentaram emplacar era a retirada do Antigo Testamento das Sagradas Escrituras, tal como também todas as referências ao Antigo Testamento no Novo Testamento. Tudo o que se dizia a Abraão ou qualquer outra referência judaica, eles tentavam tirar para apenas ficar sem nenhum tipo de herança judaica. Começou ali um nacionalismo extremo dentro daquela igreja, de modo que a soberania de Cristo já não era mais aceita, porque só existia um soberano, o Führer, Hitler. E nasceu então uma outra igreja, a igreja confessante. E esta igreja, lutando contra estas heresias, tentava combater e permanecer na fé, nas Sagradas Escrituras, no alicerce da nossa fé. Dietrich Bonhoeffer era um pastor luterano desta igreja confessante. Ele tentava e continuou tentando lutar para defender a verdade do Evangelho, resistindo àqueles falsos ensinos. Em 1945, Dietrich Bonhoeffer foi morto, nu, enforcado, em estado de vergonha para os alemães, 3 semanas antes da guerra acabar. Ele foi morto. Veja, meus irmãos, Dietrich Bonhoeffer teve a oportunidade de lecionar nos Estados Unidos. Ele teve a oportunidade de trair ao seu próprio povo e também ficar ali como uma espécie de espião nazista. Ele teve muitas e muitas oportunidades porque o governo nazista tinha muito interesse nele pelo conhecimento e tamanha academicidade que ele possuía.
Mas mesmo assim, ele não utilizou os privilégios que ele tinha como um douto cristão. Antes, ele preferiu lutar pelos verdadeiros valores, resistindo ao falso ensino. Este texto aqui também fala sobre resistência ao falso ensino. Paulo está aqui resistindo e instruindo aos filipenses que resista ao falso ensino. Portanto, o tema da nossa mensagem de hoje é: resista ao falso ensino. Resista ao falso ensino. Em primeiro lugar, seguindo o modelo dos imitadores de Cristo. Leamos o versículo 17, que diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai aos que andam segundo o modelo que tende em nós. Paulo começa a carta dizendo irmãos, obviamente não a carta, mas esse trecho, dizendo irmãos. E se você ler a carta aos Filipenses, você vai perceber que Paulo amava aquele povo. Aquele povo era um povo amado por Paulo. Paulo amava e muito aos Filipenses. Filipenses, ali era uma igreja que muito cooperava e ajudava Paulo em seu ministério. E aquele afeto é exposto aqui, quando ele diz com muito afeto, irmãos, sede imitadores meus, não como se Paulo tivesse alcançado o auge da perfeição, não como se ele já tivesse chegado no final da sua corrida, mas é como se ele estivesse falando, venha, corra ao meu lado, corra junto comigo, porque eu estou correndo em direção a Cristo, e você venha junto comigo, junto conosco, siga os exemplos piedosos, e junto conosco caminhemos em direção a Cristo. É nesse sentido que Paulo diz para nós imitarmos a Ele, e não somente a Ele, mas também como aos outros que seguem a Cristo. Paulo diz para segui-lo como alguém que de fato estava tendo a sua vida inteira para Cristo. Veja, Paulo diz na sua carta que para ele morrer era de fato lucro. Eu preferiria morrer, afinal eu estaria com Cristo. Mas eu percebo que Cristo me quer aqui, o que é benefício para vocês. Porque enquanto eu estiver aqui, eu estarei pregando o Evangelho e instruindo vocês para que mais pessoas possam junto comigo correr em direção a Cristo e na morte se encontrar com o Salvador. Em contraponto, meus irmãos, aqui com essa superioridade do arianismo do Império Nazista, nós temos Paulo trazendo como modelo supremo Cristo. Se espelhe em Cristo. Ele é o exemplo supremo. Isso Paulo nunca deixou de lado. Ele não diz, sejam meus imitadores porque eu sou incrível, mas ele diz como eu sou de Cristo, porque Cristo é o exemplo verdadeiro. E esta exortação de Paulo, ele encontra eco nas palavras de Dietrich Bonhoeffer em um livro chamado Discipulado. E ele fala sobre a graça de Deus. Eu quero ler um trecho desse livro. Ele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão, sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem a confissão de pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem a cruz. É a graça sem Cristo vivo e encarnado. Enquanto Paulo nos chama para imitá-lo na corrida da fé, Bonhoeffer nos lembra que a caminhada cristã ela é formada e inspirada pela graça de Jesus. E isso nos faz discipular e sermos discípulos de homens piedosos. E a nossa vida, meus irmãos, deve também refletir a isso. Devemos ser discípulos e devemos também discipular. O discipulado ele faz parte da vida cristã, você querendo ou não. Isso é grande verdade. Quando você está aqui, neste templo, e de repente você está orando, você pode inspirar outra pessoa a orar. Quando você está aqui no templo, sendo maledicente, quando você está aqui falando mal de uma outra pessoa, você também pode inspirar aquela outra pessoa a pecar. Portanto, o tempo todo nós estamos ensinando e sendo ensinado. A questão é o que você está ensinando e o que você está sendo ensinado. Ele continua dizendo, observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Aqui, observai, e a ideia observar é para você sentar e analisar verdadeiramente os exemplos piedosos, como um pai observa o filho. Observa
e imite aqueles atos piedosos. A ênfase é na disciplina, a ênfase é no discipulado daquelas pessoas. Josué fez isso. Nós podemos nos lembrar que Josué, ele se fez ser seguido pelo povo, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que o povo disse a seguir? Ele disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Aquele povo seguiu a Josué, seguiu a liderança, assim como Josué estava correndo em direção a Deus. Aquele povo seguiu Josué em direção ao Senhor. Veja, meus irmãos, eu não precisei instruir o meu filho Estevão para seguir os meus passos. Ele faz isso sozinho, inclusive, recentemente, usando o meu sapato 43, quando o sapato dele é um pouco menor, cujo número somente a Laura vai saber. Meus irmãos, nós somos constantemente mestres de alguém. Nós influenciamos pessoas ou somos influenciados. Sejamos então boas influências. Sejamos então bons cristãos, de modo que essas pessoas possam conhecer a Cristo assim como nós conhecemos. De modo que essas pessoas possam ter vontade de caminhar junto ao seu lado. Mas existe aquelas pessoas que a sua vida é tão amarga, que é tão difícil de seguir, é tão difícil de andar junto, é tão difícil de ter vontade de andar junto com esta pessoa. Nós somos chamados a seguir exemplos de piedade não por mérito humano, mas porque eles apontam para Cristo. Cristo, ele é o modelo supremo em nossas vidas e nós precisamos seguir este grande modelo. É Jesus Cristo. Nós precisamos de bons exemplos em várias áreas de nossas vidas, meus irmãos. No casamento. Veja, você que está casado há alguns anos, é cristão, convide um casal novo para jantar com você, para almoçar ao seu lado, para que ele veja exemplos de família cristãs. Irmãos, isso é sério. Existem famílias e novas famílias que estão sendo destruídas porque não têm instrução dos mais velhos na igreja. Este não é papel apenas do pastor, é papel dos irmãos. Eu fui muito edificado por preciosos irmãos que me chamaram para jantar e almoçar na casa deles, onde eu podia ver como ele tratava os seus filhos, e eu pensava, é assim que eu vou tratar os meus. Onde eu podia ver a forma como o marido tratava a mulher, e eu pensava, é assim que eu preciso ser com a minha mulher. O problema é que nós estamos nos fechando nos nossos mundinhos, e o tempo está tão corrido, não é mesmo? Não dá tempo de instruir os outros, não dá tempo de pegar na mão daquele que chegou na igreja agora. A minha vida é mais importante, o meu tempo é valioso. Não dá para dar para Jesus. Eu já vou ao culto e já está de bom tamanho. A igreja que fique feliz com a minha ilustre presença naquele lugar. Amados irmãos, o nosso dever é instruir aqueles novos na fé. É isso que aqui Paulo está nos mostrando através de imitar. Paulo poderia muito bem, como líder cristão, enviar ali instruções para a igreja e ficar quieto no canto dele. Mas ele ia pessoalmente, em cidade após cidade, para pregar o evangelho e instruir os seus filhos da fé. Quem são os seus filhos da fé? Você não os tem? Por que não os tem? Isso é muito importante. Trabalhe na igreja, trabalhe de forma cristã no seu trabalho secular. Seja um bom trabalhador, seja um bom negociante, alguém que honra a Deus nos seus negócios. Por vezes, é visto cristãos negociando valores, negociando aquilo que Jesus nunca negociaria, negociando aquilo que muitas pessoas derramaram seu sangue para que não fosse negociado. É muito fácil se dizer cristão. Difícil de fato é sê-lo. Seja um discipulador. Analise aquelas pessoas que estão chegando agora na igreja. Vá até elas. Pergunte como está a sua caminhada cristã. Pergunte quais são as suas maiores dúvidas. Ajude-as. Este é o nosso papel como crentes em Cristo Jesus. E que privilégio é
Nós vemos aquele que nós instruímos na fé quando chegou à igreja, e de repente nós vemos essa pessoa crescendo e se tornando alguém crente em Cristo Jesus. Isso é um privilégio. Eu fui discipulado. E que privilégio foi ter um homem de Deus me instruindo e me ajudando nos meus primeiros passos da fé. Quando a pessoa chega à igreja, ela pode ter 40 anos. Ela é um bebê. Ela precisa de ajuda. Ela precisa dar os primeiros passos de fé. Não abandone os seus irmãos. Não jogue essa responsabilidade para os presbíteros, para outras pessoas. Essa responsabilidade é sua. É sua. Ah, mas eu não tenho nenhum cargo. Seu cargo é esse. Não sei se alguém te falou, seu cargo é esse. Discipule. Membro da igreja. Auxilia um ao outro. A mudança começa com a nossa decisão de seguir exemplos piedosos. E assim, outras pessoas também seguirão. Examine a sua vida. A quem você tem seguido? E o convite aqui é deixar de lado aquelas pessoas que nos fazem mal. Aquelas pessoas que são maus exemplos para nós. Nós precisamos seguir bons exemplos. Quem você tem seguido nas redes sociais? Quem são as pessoas que te influenciam? Espero que pessoas piedosas. Com quem você tem tirado conselhos sobre o seu casamento, sobre a sua vida? Espero que com pessoas piedosas. Em segundo lugar, meus irmãos, resista ao falso ensino, rejeitando os inimigos da cruz de Cristo. Resista ao falso ensino, rejeitando os inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pois muitos que andam entre nós aqui podem ser 2 grupos, ou talvez 3 grupos diferentes de pessoas, mas muito provavelmente eram crentes que estavam na igreja, andavam entre eles. É isso que ele está querendo dizer. Muitos que estavam ao nosso lado, muitos que por vezes oravam junto conosco, cantavam ao nosso lado, louvavam a Deus ao nosso lado, ia para retiro junto conosco. Essas pessoas que ele está tratando aqui podem ser aqueles que são os judaizantes, aqueles que diziam que a morte de Cristo não foi suficiente, portanto ainda queriam continuar com a circuncisão, de modo que o batismo, que havia substituído a circuncisão, era ineficaz. Ainda continuavam com as restrições alimentares e ainda adicionavam exigências legais às leis de Cristo, cujo qual o próprio Cristo não o fez. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Meus irmãos, nós somos libertos da escravidão do pecado. O pecado não deixa com que o crente esteja algemado mais. Cristo nos libertou. As algemas foram quebradas. Nós não temos que agora imputar estas leis, o jugo da lei, sobre a outra pessoa, mediante isso. E veja, eu não estou falando sobre libertinagem, que é o próximo grupo aqui. Não é porque agora Cristo morreu por nós e nós vamos fazer o que bem queremos. Mas, meus irmãos, não viva como se Cristo não tivesse morrido por você. Ele já morreu pelos seus pecados, Ele já morreu pelos nossos pecados. Nós somos um povo alegre porque já sabemos que o céu é um lugar onde nós podemos almejar, porque Cristo nos deu a certeza da vitória. Eu canso de dizer daquela imagem horrível que nós vemos na internet, da imagenzinha de um lado, a foto de Jesus assim, fazendo a mãozinha de batalha, e do outro Satanás. Não existe batalha entre Jesus e Satanás. Jesus é vitorioso, Satanás é derrotado. Outros eram os libertinos. Ao contrário dos judaizantes, estes usavam o evangelho e tentavam distorcer o evangelho para caber em sua realidade. Então eles faziam o quê? Já que sou salvo pela graça, então eu vou pecar ainda mais
de modo que a graça vai ser ainda mais abundante. E o que Paulo responde em Romanos 6, capítulo 1, Romanos 6, versículos de 1 a 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Eu não consigo entender a mentalidade de alguém, seja reformado, que tenha certeza da salvação e que agora vive a sua vida deliberadamente em pecado, como se isso não fosse um prejuízo para a sua própria fé, como se isso não fosse um prejuízo para a sua própria família, como se isso não fosse um prejuízo para o seu relacionamento para com Deus. E estas pessoas que pecam deliberadamente, a Bíblia diz em Hebreus 10, 26, já não resta sacrifícios pelos seus pecados, já não resta sangue que vai redimir os pecados dessas pessoas. Não continue em pecado uma vez que você teve encontro com Cristo. Isso é sério. Existia esse grupo de libertinos que acreditava que a fé cristã dava motivos para sair do judaísmo e agora viver uma fé totalmente aberta e à vontade deles. Esses inimigos, embora afirmassem ser cristãos, eles contradiziam a mensagem da cruz, eram inimigos da cruz. O fato é que muitos deles, e Filipenses trata sobre isso, muitos deles pregavam não para que a outra pessoa se convertesse, não para que o nome de Cristo fosse exaltado, mas só para a sua própria honra. De modo que a pregação de Cristo, quanto mais cruel fosse, melhor para eles. Na verdade, eles queriam que Cristo tivesse sofrido ainda mais, para que assim a mensagem dele se fosse mais poderosa e atraísse mais multidão. A morte de cruz de Cristo não era para ser e não foi um espetáculo. Não era essa a intenção de Deus, não era essa a intenção de Cristo, fazer da morte de Cristo um espetáculo para que todos pudessem ver e aplaudir, e rir ou chorar. Não era esta a intenção. Eu vi recentemente uma nota da família do apresentador de televisão que morreu recentemente, o Sr. Silvio Santos. E a nota dizia do desejo desse apresentador sobre a morte dele. E ele dizia: eu não quero que a minha morte se torne um espetáculo. Aquele cuja a vida foi de comunicação e estava na casa de muitos aqui, disse que ao final da sua vida, a morte, ele não queria que fosse um espetáculo. Por que nós achamos que Cristo quer isso? Porque aqueles homens achavam que Cristo queria que a morte de cruz fosse um espetáculo. A morte de cruz é muito maior do que isso. É superior a isso. Cristo também não queria isso. E aqui ele diz: dos quais repetidas vezes vos dizia. E é isso que ele vai dizer a seguir. Então a seguir ele está falando sobre algo que ele já tem falado e isso está incomodando ele. Eu já venho dizendo o que eu vou dizer a seguir. Então preste bastante atenção nas próximas palavras. E ele diz: e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, aqui chorar é um choro de profunda tristeza. Não é apenas uma lágrima caindo ao rosto, mas é um choro que dói na alma, que parte o coração. E aqui no aparato crítico, nós vemos aqui uma variante muito interessante, falando que a palavra observem, que alguns outros manuscritos falam observem, vos digo até chorando, usando a mesma palavra de observar que está sendo dita anteriormente. Como quem diz, me imite nisto também. Me imite nisto também. Eu estou dizendo até chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. E por vezes parece, meus irmãos, que o crente se alegra no fato de outra pessoa não ser convertida. O crente se alegra do ímpio sofrer. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele irmão que estava do meu lado, louvando a Deus, e de repente este irmão saiu por aquela porta e nunca mais voltou, apostatou da fé, é inimigo da cruz de Cristo.
E isso parte o meu coração. Isso é motivo de tristeza. Isso é motivo que me faz chorar. Esse é o motivo que me faz gemer de tristeza. Não é motivo de piada. Alguém que saiu da igreja e agora está se dando mal no mundo. É um motivo de grande tristeza. É algo que embala o nosso coração com tristeza. Meus irmãos, a nossa alegria é na volta deles para Cristo. Mas existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos do sacrifício que Cristo fez. E a cruz de Cristo, meus irmãos, é um dos elementos mais importantes da fé cristã. Muitos irmãos foram perseguidos por causa da cruz de Cristo. Outros diziam que a cruz de Cristo era loucura, escândalo. Ainda é verdade que maldito foi aquele que foi morto no madeiro. A cruz de Cristo é o exemplo máximo do amor de Deus para conosco. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A cruz nos torna amigos de Deus. A cruz nos reconcilia com Deus. A cruz de Cristo deve ser um marco na vida cristã. A cruz de Cristo deve ser aquilo que nos faz levantar a cada manhã. Porque sem a cruz de Cristo não há vida. Sem a cruz de Cristo não há salvação. Sem a cruz de Cristo não há esperança, não há novo céu e nova terra. Sem a cruz de Cristo não existe esperança, meus irmãos. Nós ansiamos pela salvação em Cristo Jesus, que veio por meio da morte de Cristo naquela cruz. Ela trouxe paz, trouxe reconciliação. Ela cancelou a nossa dívida. Nós somos mais escravos, somos livres. Paulo aqui se refere aos inimigos da cruz como pessoas que estavam dentro daquela comunidade e que agora não fazem mais parte daquele povo. E ele continua no versículo 19 e diz: o destino deles é a perdição. E agora você entende as palavras de Paulo aqui. Ele não está se vangloriando, dizendo, eles vão se dar mal. Mas aqui é com profunda de tristeza que ele está dizendo essas próximas palavras. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que se preocupam com as coisas terrenas. A perdição aqui são aqueles homens que vivem para si, sem nenhum compromisso, e eles estão perdidos, não estão salvos. O Deus deles é o ventre e refere-se ao estilo de vida daquelas pessoas. É por isso que o jejum é tão importante, porque você priva o seu ventre daquilo que você mais gosta, comida, aquilo que te mantém de pé. Existem muitas pessoas que trabalham pelo seu ventre, e aqui o significado é egoísmo mesmo. São as pessoas que trabalham para benefício próprio e não se importam com a verdadeira mensagem da cruz. Vem à igreja para ter benefícios próprios. Eu vou à igreja para ver se eu sou abençoado por Deus. Se eu não for abençoado na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu vou na outra. Eu vou na outra. Eu vou no Centro Espírita. Eu vou no Candomblé. Eu vou em qualquer lugar. Eu quero saber onde eu vou ter mais benefícios. Eu não me importo com esse Cristo. Eu me importo comigo. Eu não vou trabalhar na igreja. Já fiz muito pela igreja. Já trabalhei demais. Ninguém vê o tanto que eu trabalhei. Muitos dizem ou pensam assim. A grande verdade é, todo o trabalho que você fizer é pouco pelo trabalho que Cristo já fez por você. Pessoas que vivem em direção ao próprio ventre são aquelas pessoas que se importam mais consigo mesmo do que com o próprio Cristo. Romanos 16:18 diz, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos.
Amados irmãos, o que está falando aqui é que existem aquelas pessoas que vivem para satisfazer o seu próprio eu, mas não se importam com o Evangelho de Cristo Jesus. O próprio Deus disse que mudaria a honra dessas pessoas para desonra. É o que está aqui a seguir. E a glória deles está na sua infâmia, visto que se preocupam com as coisas terrenas. Em Oséias capítulo 4, versículo 7, diz assim: quanto mais se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. O que Deus está dizendo é: quanto mais vocês buscarem honra e glória aqui na terra, mais vocês terão vergonha e desonra aqui na terra. Você não encontra ninguém que fugiu da igreja, que abandonou a igreja, feliz verdadeiramente. Existem picos de felicidade, momentos de alegria, onde eles pensam: agora eu sou feliz. Mas a segunda-feira chega e o peso recai sobre os ombros, e essa pessoa se lembra de que não é feliz. A pessoa olha para si mesma e percebe que a sua felicidade não é verdadeira, é falsa. Na cultura greco-romana era muito comum satisfazer os desejos físicos, ter grandes festas, indulgências e busca por reconhecimento pessoal. E aqui esse povo não era diferente, eles estavam buscando grande reconhecimento para si. É como um homem que constrói uma casa linda, maravilhosa, enorme, uma mansão espetacular. E ele começa a mostrar aquela casa com muito orgulho e muita felicidade. O problema é que aquela casa foi construída sob areia. Aquele homem está se orgulhando de coisas que vão ruir. Aquele homem está se orgulhando de coisas que vão cair. Mas ele não consegue ver o fundamento pelo qual ele colocou a sua casa. O verdadeiro cristão coloca a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Cristo nos chama a rejeitar aqueles que se opõem à cruz. A cruz é o centro da nossa fé, é o centro da vida cristã. Nós não podemos amar aqueles que rejeitam a cruz. E você percebe aqui o quão importante, o quanto difícil é o jugo desigual. As pessoas que se relacionam com aqueles que não são crentes em Cristo Jesus. O problema é que estas pessoas, meus irmãos, eles estão de fato brincando com o perigo, porque eles estão amando alguém que odeia aqueles que nós mais amamos. Será que você, jovem, casaria com alguém que odeia os seus pais? Casaria com alguém que odeia os seus irmãos? Como pode casar com alguém que odeia a Cristo? Não viva conforme os inimigos da cruz. Fuja deste mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. O que 1 João, capítulo 2, versículo 15, está dizendo aqui, e preste bastante atenção nisso, é que existe um momento na vida do crente em que a própria palavra diz: não ameis. Existe um mandamento para não amar na Bíblia. Não ame as coisas do mundo. Isso foge do conceito atual que diz: o importante é o amor. Não importa qual forma de amor, toda forma de amor é válida. O que importa é o amor. A mensagem do Evangelho, esse aqui está muito desatualizado. Vamos atualizar as Escrituras, porque o que importa é o amor. Mas a Bíblia diz: existe um momento em que você não deve amar. Você não deve amar as coisas deste mundo. Você deve fugir das coisas desse mundo. Você deve fugir dos seus vícios. Você deve fugir da sua idolatria. Você deve fugir da sua maledicência. Você deve fugir da mentira, do engano. Meus irmãos, olhem para si mesmos. Olhe para dentro do seu coração.
não para o irmão que está do lado, para dentro do seu coração. E peça para que Deus mostre os pecados que há em você. Peça para que Deus revele os pensamentos pecaminosos que você tem. E se arrependa deles. Esse é um chamado para a santidade. Rejeite os inimigos da cruz de Cristo. Não ande à roda dos escarnecedores. Rejeite aquele que rejeita a Cristo. Nós não devemos flertar com os prazeres deste mundo, de modo a ficar tão ludibriado e desejar que Cristo não volte para que a nossa vida continue aqui na terra. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, resista ao falso ensino, aguardando o retorno de Cristo. Resista ao falso ensino, aguardando o retorno de Cristo. E ele diz aqui no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardaremos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui, esta palavra pátria, usada por Paulo, é também usada como cidadania. É a minha pátria, é o lugar de onde eu sou, de onde eu pertenço, é onde eu tenho a minha lealdade. Os filipenses entendiam muito bem o que era cidadania. Em 46 a.C., quando a cidade de Filipos ainda não era uma colônia romana, houve ali uma batalha chamada Batalha de Filipos. E ali, quando Otaviano venceu aquela batalha, ele quis agradar aquela cidade, porque ali tinha sido palco da vitória de Otaviano. Então ele fez dali uma colônia romana. E com essa transformação de colônia romana, a cidade adotou alguns costumes romanos e também podiam ser chamados de cidadãos romanos. Eles receberam o direito de serem cidadãos romanos, e isso tinha de fato muitos e muitos privilégios. Alguns deles, naquele império, existiam duas classes distintas, né? Então existia o cidadão romano e aquele que não era. Mesmo que a pessoa fosse muito rica, se ela não fosse cidadã romana, ela não tinha certos privilégios. Então, para que você se tornasse cidadão romano, você tinha alguns passos. Você poderia ser muito rico e pagar pelo privilégio de ser cidadão romano. Você poderia nascer cidadão romano através dos seus pais. Ou você poderia ter feito algum serviço muito bom para o império e eles te dassem ali a cidadania romana. Fato é que aquela cidade ter se tornado uma colônia romana fez com que aqueles cidadãos se tornassem extremamente orgulhosos e tivessem grande parte de benefícios. Por exemplo, eles poderiam apelar ao imperador em casos de prisão ou outras coisas. Eles tinham um tratamento especial em prisão, em lugares onde eles iriam. Se eles fossem pagar um imposto ou alguma coisa assim, a fila especial era para cidadãos romanos. Eles tinham privilégio em questões fiscais, eles pagavam menos impostos do que outros que não eram cidadãos romanos. E quando Epafrodito foi informar a Paulo o que estava acontecendo na igreja de Filipos, ele disse: os filipenses continuam fiel ao evangelho. No entanto, eles estão ouvindo falsos ensinos. Eles estão ouvindo falsos ministros do evangelho, pregando sobre um evangelho que agrada aos ouvidos dele, que agrada o orgulho dos filipenses. E em contraponto, este orgulho que os filipenses estavam tão felizes em ter, nós vemos Paulo dizendo lá em Filipenses 2, 5 a 7, tende em vós o mesmo sentimento que teve também Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que ele está dizendo é: vocês estão se orgulhando por serem cidadãos romanos? Cristo é o próprio Deus, mas ele não julgou o ser igual a Deus. Antes, ele se fez servo e morreu por vocês, humilhado naquela cruz. E vocês aí estão querendo se orgulhar por serem cidadãos romanos aqui na terra? O crente ele tem uma pátria, ele tem um rei, ele tem uma esperança. E é isso que Paulo quer lembrar aos filipenses. Paulo aqui não está dizendo: largue a sua cidadania. De forma alguma, a sua cidadania pode ser usada para a honra e glória de Deus. Mas o que ele está dizendo é: a sua cidadania é
é aqui na terra, mas também é no céu. Paulo está menos preocupado com uma resistência à cidadania romana, mas ele está mais focado em instruir os filipenses a ter identidade cristã. Eu sou cristão, e ponto. Ele precisava viver como cristão. E então Paulo redireciona o orgulho dos filipenses para uma alegria suprema, que é ser cidadão celestial, contraponto ao cidadão aqui. É como muitos brasileiros, né? Que vão para os Estados Unidos, vão viver uma vida no exterior. E estes brasileiros, ao chegarem lá, eles ainda são brasileiros, por mais tempo que passem lá. Eles ainda lá vão fazer coisas de brasileiro, a gente vê a internet cheia disso. Eles ainda, quando lembrarem do Brasil, vão lembrar da feijoada, vão lembrar das coisas boas aqui do Brasil. Eles sempre vão lembrar de como o Brasil é, porque a pátria deles é aqui. Eles nunca vão conseguir esquecer completamente do Brasil, pois é minha pátria, por mais que eles gostem de lá. Assim também é o cristão aqui no mundo. Nós estamos aqui, usamos as coisas do mundo, vivemos no mundo, negociamos no mundo, trabalhamos no mundo, estudamos no mundo, constituímos família neste mundo, mas nós sempre precisamos lembrar, a nossa pátria não é desse mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Não dá para ouvir estes falsos mestres dizendo a nós que nós podemos nos satisfazer com coisas terrenas, porque não podemos. Não importa eu satisfazer o meu ventre, quando a minha salvação está em jogo. Quando eu não conheço a Cristo, quando talvez eu nunca tenha sido salvo. Paulo exorta a reconhecer a verdadeira identidade. E aqui tem algumas passagens que ilustram isso. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 2 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Em Hebreus 13, 14 diz: na verdade, não temos aqui cidadania permanente, mas buscamos a que há de vir. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Aqui ele enfatiza que o cristão ele precisa viver focado no céu e menos na terra. Nós precisamos amar o céu, precisamos viver como cidadão celestial. C.S. Lewis diz, se você olhar a história, verá que os homens que mais fizeram por essa terra foram aqueles que mais pensaram no novo céu e nova terra. No livro A Cidade de Deus, do Santo Agostinho, ele desenvolve uma doutrina chamada Dois Amores. E ele diz assim: o amor a Deus, que é o amor altruísta, que ele se dirige para fora do ser humano em direção a Deus com bom senso, com alegria, um amor verdadeiro ao Senhor. E tem o amor ao eu. Este amor, por sua vez, é egoísta, autocentrado, voltado para o próprio ser humano, é amor do ventre. Mas ele também trata sobre duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Na cidade de Deus, a cidade dos homens, ela é formada pelos que vivem segundo o amor de si mesmo, a ponto de desprezar a Deus. Pessoas que amam tanto a si mesmo, a ponto que desprezam a Deus. Mas na cidade de Deus, ela é constituída por aqueles que vivem segundo o amor de Deus, amam tanto a Deus, até que desprezam a si mesmos. De um lado, aqueles que amam a si mesmos e desprezam a Deus, e do outro, aqueles que amam a Deus, até desprezarem a si mesmos. Qual é você nessa história? Você tem amado tanto a Deus, que tem deixado as suas coisas de lado, ou tem amado tanto a você mesmo, que tem deixado as coisas de Deus de lado? E continua o texto: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E aqui transformar sugere uma mudança radical e completa de humilhação para a glória, refletindo então na ressurreição de Cristo. E essa expressão corpo de humilhação é a atualidade do ser humano. Nós somos um corpo de humilhação. Quem me livrará do corpo desta morte? O nosso corpo jaz no pecado. É um corpo humilhado, é um corpo rejeitado.
E aqui o autor enfatiza que o Paulo enfatiza que o destino dos crentes é ter o corpo glorificado como o de Cristo, para ter um corpo igual à glória de Deus, e fazendo aquele contraponto com a ideia de que os inimigos da cruz terão a sua glória transformada em vergonha. Com Cristo nós teremos a nossa vergonha transformada em glória por meio de Cristo Jesus. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, e nós estamos sempre passando por várias coisas, nós estamos sempre passando por várias lutas. Nós vimos aqui à frente irmãos que estão lutando, outros que venceram, mas que ainda lutam. A vida cristã é assim. Por vezes nos coloca de joelhos. Por vezes, meus irmãos, nós somos humilhados. Por vezes nós temos o nosso corpo humilhado. A nossa mão já não nos obedece mais. As nossas pernas não firmam mais no chão, talvez bambeiam. Em um acidente nós percebemos que somos totalmente factíveis. Nós podemos morrer, nós podemos nos machucar a qualquer instante. Essa é a grande verdade. Temos um corpo frágil, temos um corpo corrupto. E a nossa esperança é saber que Cristo transformará a nossa vergonha, transformará a nossa injustiça, transformará o nosso corpo de humilhação para um novo corpo glorioso com Cristo Jesus, para uma grande vitória em Cristo Jesus. Então a nossa motivação ao servirmos a Deus é sabermos que Ele honra aos seus filhos e não nos expõe à ignomínia. Ele continua, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E aqui mostra Cristo como o grande autor do mundo, que tem o poder de colocar sobre os seus pés todas as coisas. É este que está prometendo que a nossa vergonha será feita glória. É este que está mostrando que os falsos profetas, que aqueles que estão pregando o evangelho errado, eles vão sofrer, são inimigos da cruz. E não é motivo para a nossa alegria, mas para a nossa tristeza. Cristo é Rei, Cristo é Senhor, e Ele virá para nos levar e para nos salvar. Meus irmãos, mantenham os olhos fixos em Jesus. Nós devemos viver aqui como peregrinos, mas ansiando o novo céu e nova terra. A vida cristã é uma vida de esperança ativa. É uma vida de constante busca e alegria, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você pecou hoje, você caiu de novo, mas Deus te perdoou mais uma vez. Não é motivo de alegria saber que Deus te perdoa mesmo você fazendo o que faz. Nas decisões do dia a dia, meus irmãos, ao lidar com o dinheiro, com o trabalho, com as outras pessoas, com seus irmãos, nós devemos, meus irmãos, nos lembrar que nós somos cidadãos do céu. Isso precisa modificar a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós negociamos e a forma como nós andamos. Ao invés de viver de forma despreocupada com o futuro, preocupe-se com aqueles que não conhecem a Cristo, pois esses morrerão sem Cristo. E você pode ser aquele que vai discipular e instruir aquela pessoa. E talvez ele siga você. E talvez ele conheça Cristo através de você. E talvez o corpo dele também será transformado em glória. Avalie as suas prioridades. Avalie a sua vida. Analise. Veja se você está andando no caminho correto. Você pode dizer, não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas a Bíblia e a vida cristã não é feita apenas de não faço ou não faço, mas também de eu devo fazer e não estou fazendo. O que você deve fazer e não está fazendo, ou aquilo que você não deveria fazer e está fazendo. Analise as suas prioridades. Quando você enfrentar dificuldades físicas, emocionais ou espirituais, lembre-se da promessa do Senhor em Filipenses 3:21. Ele transformará a nossa vergonha em glória.
Quando você estiver cansado do seu corpo, quando você estiver cansado do seu trabalho, quando você estiver cansado talvez da velhice, lembre-se, Ele transformará o seu corpo em glória e você estará com Ele para todo o sempre. É assim conosco. Planeje a sua vida com foco no reino. Para concluir, meus irmãos, a jornada cristã ela não é simples. E não é simplesmente uma caminhada terrena. A caminhada cristã ela é uma peregrinação celestial. O apóstolo Paulo nos chama a resistir ao falso ensino. Em primeiro lugar, seguindo o modelo dos imitadores de Cristo. Em segundo lugar, rejeitando os inimigos da cruz de Cristo. Em terceiro lugar, aguardando o retorno de Cristo. Assim como Dietrich Bonhoeffer, que ele viveu com fidelidade até o seu último suspiro, enfrentando aquelas poderosas forças do Império Nazista, nós também temos a força de resistir aos falsos ensinos, através da leitura da palavra, através de uma vida fiel, por mais que soframos, por mais que sejamos demitidos do nosso trabalho, por mais que nós não vendamos o nosso produto, sejamos honestos, sejamos representantes de Cristo aqui na terra. Paulo, em sua sabedoria pastoral, nos mostra que o verdadeiro discipulado é uma vida de imitação e observação daqueles que caminham com Cristo. Nós somos aqueles que caminham com Cristo. E nós devemos instruir aqueles que estão chegando. Como Bonhoeffer, como Paulo e como muitos outros que viveram antes de nós. Nós temos bons exemplos de piedade para seguir. Nós temos bons exemplos de piedade aqui na igreja para seguir. Nós precisamos só tomar o primeiro passo, o primeiro ato. E você, meu irmão, mais experiente na fé, abra a sua casa, abra o seu coração para discipular. Abra o seu coração para convidar um jovem casal, para convidar um jovem à sua casa. Alguém que ainda está confuso na fé, alguém que ainda precisa de instrução, alguém que está passando por dores, alguém que está passando por dificuldades. Você pode ser aquele que vai ser ali o embaixador de Cristo na vida dessa pessoa. Deixe-se ser usado por Cristo e o mais Ele fará. Deus nos abençoe, meus irmãos. Oremos.